De volta com vocês com mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza. Mais uns cortes em que eu vou reagir. Atualiza, com Antony Galvão. E eu vou reagir uma parte principal do último vídeo do Jason Ferreira do canal Além da Fé, onde ele está em um restaurante ali, junto com o Antônio Miranda e um amigo e um colega religioso, crente, cristão. E foi feito um vídeo maravilhoso de 51 minutos aproximadamente. Mas eu vou reagir uma parte pequena do vídeo, onde eu achei interessante. Eu preciso reagir a esse vídeo. E já deixo o meu abraço para o Antônio Miranda, para o Jason Ferreira, para o rapaz aí que participou. Vou deixar aqui o link do Jason Ferreira, do canal Além da Fé, o link do Antônio Miranda, e quero agradecer ao Antônio Miranda, porque sempre que ele está em live e eu mando uma mensagem, ele lê a mensagem, coloca na tela e recomenda os meus canais. Então, Antônio, você é um cara sensacional. Um abraço para você. Vou reagir um pouquinho aqui. Mas, o que eu acho interessante, cara, é que infelizmente a religião, ela fez um papel no planeta Terra, igual o meu neto, essa semana ele teve aqui, né? Eu uso aqui um globinho, às vezes eu penduro ele aqui, que representa o planeta Terra, eu uso esse globinho para representar o planeta aqui, girando, eu coloco aqui. E meu neto sempre vem aqui, ele gosta de estar aqui no meu estúdio, cara. Tem hora que quando a porta tá aberta ele vem. E aí eu peguei dele pra brincar, mas eu não sabia que era tão frágil, né, a bolinha. A bolinha é muito frágil, esse aqui, ó, esse globinho aqui. E ele pegou, levou lá pra fora do estúdio pra brincar. E ele pensou que era uma bola e bateu na parede. Quebrou, rachou. Então o planeta Terra aqui, ó como foi que ele ficou. Ó, rachou. Porque é um material muito frágil, né? Não dá pra criança brincar, muito frágil, ó. Ó. Se desmancha. Facilmente se desmancha. Então, foi isso aqui que a religião fez no planeta Terra. O planeta Terra está demolido pela religião. Infelizmente. E a mente desse rapaz aí mostra isso porque é o seguinte, por mais que o Ferrer e o Miranda tentaram mostrar pra ele, fazer a mente dele raciocinar, não convencer, raciocinar que não faz sentido este Deus, ou Deus nenhum faz sentido, mesmo assim, ele fez a mesma função de um parafuso luído. Até coloquei aqui uma chave para representar. Um parafuso luído, a rosca não funciona mais, a rosca já está lisa, ao invés dele estar normal, não pega aperto. Você tenta apertar, mas parece que ele vai pegar um pequeno apertozinho, mas chega uma hora, não consegue, aí ele roda direto, não tem como apertar. Aí você vai lá, pega um pedacinho de pano, coloca no parafuso, ou um pedacinho de couro, ou plástico, ou qualquer coisa, um adesivo, e tenta, aí o parafuso vai, pega aquele apertozinho. Mas se você forçar, não consegue. Aí a única coisa que você tem que fazer é trocar o parafuso, colocar um parafuso novo, ou então fazer uma rosca nova no parafuso, e lá, principalmente no local da rosca, onde recebe o parafuso. E em alguns casos tem que jogar fora mesmo, não tem jeito. Do mesmo jeito, a religião fez na mente humana. Então Jason Ferreira, ele ia falando, e o rapaz tinha hora que parece que a mente dele ia funcionar, parece que ele ia ajustar a mente para entrar no estado de consciência, no mundo racional, mas depois voltava atrás, novamente para defender e contradizendo o tempo todo aquilo que ele estava falando e o próprio livro. Cara, é jogar tempo fora, tentar convencer essas pessoas. Se essas pessoas mesmas não pararem para pensar, analisar por si próprias, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, não faz sentido esse tipo de crença, esse tipo de fé, esse tipo de Deus. É difícil você
colocar na cabeça dessas pessoas que essas pessoas foram idiotizadas e enganadas. Que infelizmente é o caso do rapaz. Aí, ele foi enganado e é enganado, infelizmente, não vai conseguir raciocinar, é difícil, é de 1 milhão tira 1. Então, eu escolhi este momento aqui, que está em 29 minutos e 2 segundos, para pegar esta pequena parte aqui para fazer minha reação. E vamos ouvir aqui o que o Jason Ferreira e o Antônio Miranda passou para ele. Vocês estão vendo a telinha aí na frente, para que eu possa fazer minha reação. Vamos lá. Que só terças, quartas e quintas eu mudo. Mas eu, no final de semana, mudo. Tá escrito isso aqui? Não. Tá escrito porque eu, o Senhor, não mudo. Sim. Se ele fala assim, não mudo, para um Deus falar isso, será que ele tá falando mudo porque é auditivo? Eu sou mudo, eu sou o Senhor e sou mudo? Não. Então não é essa a interpretação. Não é. Não. Vamos interpretando. Pode ser que seja também. Que pode ser, um contexto. Lógico. Então Deus pode ser um surdo mudo. Mas aqui, automaticamente, Deus sendo mudo, aí você já teria uma imperfeição em Deus. Então já quebrou a perfeição dele. Então não é isso. Sim. Então, aqui é Jason tentando apertar o parafuso doído. Vamos ver o que é que o parafuso doído vai fazer. Vamos tratar o texto como ele quer ser dito. O autor está querendo dizer para aquele povo que estava em pecado constante, em várias corrupções, que Deus, ele vela pela palavra que ele deu a Jacó e deu a Abraão, de que o povo de Israel não seria consumido. Aí ele fala, olha, eu estou tão irritado com vocês, eu estou tão querendo quebrar o pau com vocês, mas como vocês são o meu povo, o profeta está falando, mas como eu sou, vocês são o meu povo, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele deu a palavra e a palavra dele não muda. Mudaria, mas ele estava com vontade de arrebentar a galera aqui. Mas ele falou, não vou fazer isso não, porque eu tenho uma caridade com vocês. E tem uma passagem que diz que não tem sombra de variação nele. Exatamente. Aí um outro texto... Aqui seguinte. Olha, observa. Jason Ferreira e o Antônio Miranda, eles estão fazendo a função de apertar o parafuso doído na cabeça desse rapaz aqui, para ver se pega um apertozinho. Agora vamos ver onde é que está o relaxamento do parafuso. Vamos lá. Aqui que eu falei com você, tem vários contextos. Mas não muda, tá certo? Não muda, beleza. Então você tá tendo um Deus agora e tá apresentando um Deus diferente desse. Não, Deus que muda. Não, então entra aqui, tipo assim, sabe que ele mudou aqui? Pode ser também. Aqui pode ser o quê? É o que eu falo. Então me explica, dá uma interpretação aí. Porque às vezes a minha não é ruim. Não, olha só, fica calmo. Eu tô calmo. Fala comigo que você passa de ano. Deixa eu falar com você. Aqui, que doido. Ele pediu pra Jason Ferreira ficar calmo. Aqui eu gostei. Aqui é o seguinte, como eu falei com você, que tem vários outros assuntos aqui, tem que ver o contexto do que tá falando. Veja o contexto você mesmo, eu não tô vendo mais nada não, é você agora que vai ver. Aqui tá eu, o senhor não muda e tal, isso aqui. E o que isso quer dizer? Fala pro aí entra o... Aqui entra o... Pode entrar também um monte de coisa aqui, pode entrar o quê? A predestinação. Não, porque a gente é predestinado, por isso que ele não vai mudar. Calma. Já predestinei, ele vai mudar. Vocês estão entendendo o que é o parafuso doído? É isso aí. A pessoa tenta apertar o parafuso, mas não tem jeito. E uma das coisas mais absurdas que vai luir este parafuso é contexto. Quando o crente ele não tem saída, quando o religioso ele não tem saída na explicação que um racional dá da Bíblia, aí ele inventa esse negócio de contexto. Ah, mas o contexto tem que ver contexto, tem que ver contexto, tem texto e contexto. Muitas vezes o contexto está dizendo a mesma coisa, mas mesmo assim o cara vai direto, ele não aperta. Meu amigo, nada contra você, um abraço pra você, você é amigo do Miranda, amigo do Ferreira, muito educado, e o mesmo que o Ferreira está falando aí eu falaria também, o mesmo que o Antônio está falando eu falaria também, mantendo todo o respeito por você, mas você está com a cabeça luída. Desculpe, cara, mas você está com a cabeça luída. Você é um cara inteligente, mas você não está raciocinando. Em vários momentos do vídeo aqui, você contradiz, você diz que Deus faz todas as coisas, mas quando leva para o lado de pecar, se Deus faz todas as coisas e o Ferreira perguntou, e Deus comete pecado? Deus peca? Aí você já mudou, porque se Deus faz todas as coisas, então Deus também teria que pecar, para condizer com ele fazendo todas as coisas. Ele faz todas as coisas, o mal, o bem, o pecado, qualquer coisa. Mas quando fala sobre uma coisa que você não aceita e nenhum religioso aceita que Deus faça, aí Deus não faz, mas ele faz todas as coisas ao mesmo tempo, ou seja, contradizendo. Isso é um parafuso luído. Infelizmente, meu amigo, tem que fazer uma nova rosca aí, ou então trocar de parafuso nesta cabeça aí, viu?
homem. Vai lá, eu não estou interferindo mais em nada. É a sua interpretação para o Brasil agora. Fale a sua interpretação aqui agora. Não, já falei, tem várias coisas. Várias, me diga uma só. Ele falou que é a predestinação. É predestinou, por isso que não ia mudar. Cadê uma? Mas aonde é que tem a predestinação nesse contexto aqui? Porque ele falou que não vai mudar, porque ele já tinha predestinado de um jeito. Ele não vai mudar, não. Não é que ele não vai mudar. Ele não muda, é diferente. Não muda. Então, se ele não muda, ele não se altera, ele mudou hoje? Não. Então, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Concorda? E o que Jesus está falando, que Deus não muda, é porque tem texto que, no próprio livro que eles acreditam como verdade, que confirma que Deus ele é imutável e Deus ele não vai usar duas águas ao mesmo tempo. Uma água amarga e uma água doce. Se for água doce, é água doce. Se for água amarga, é água amarga. Deus não muda. Mas o próprio livro, às vezes, mostra Deus se arrependendo do que ele fez e mudando. O próprio livro diz que Deus muda em algumas coisas e o próprio livro diz que Deus não muda. Você vê que a Bíblia é tão complexa, ela é tão contraditória, que tem texto que diz que Deus se arrepende. Vários textos ele se arrepende. Inclusive, ele se arrependeu de ter feito eu e você, o homem, sobre a face da terra. Mas tem outro texto na mesma Bíblia que diz assim: Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Espera aí, se ele não é filho do homem para que se arrependa, como é que ele se arrependeu lá? Aí eles vão dizer, não, mas é o contexto, é a forma da tradução, aquela coisa toda. Não faz sentido, gente. Então é isso aí. Aí olha o que o parafuso doído vai falar. Concorda comigo? E se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquilo que você falou que ele falhou, não foi uma falha, foi um plano dele, né? Não é questão que eu falei que eu falhei, que ele falhou. Entendeu? A questão é o seguinte, ele pode fazer uma coisa aqui e falar, não quero ser assim, mas não, quero que seja assim. Vamos lá. Isso aí de um ser humano. Não, pode, mas isso é uma falha. Gente, Deus é Deus, gente. Não, peraí, ele pode fazer, quero fazer assim. Não fazer assim, mas não. Vou fazer desse jeito. Vamos lá. Se você não é humanizar Deus, não é isso. Calma, vamos lá. É porque existe uma coisa chamada lógica. Por exemplo, um triângulo não é um quadrado e um quadrado não pode ser um redondo. Gente, que é humano. Mas para Deus não pode. Pra gente que é humano. Deus não pode. Mas pra gente eu não sei. Não pode. Um minutinho só. Eu não sei. Ele está querendo dizer o seguinte, que o Jason Ferreira e o Antônio Miranda está querendo humanizar Deus. Que Deus não é humano, mas que nós somos humanos. Só que tem muitas coisas na Bíblia, no livro, que Deus está agindo como igualmente o ser humano. As fragilidades de Deus na Bíblia. Um Deus que se arrepende, um Deus que chora, né? Que sente tristeza, um Deus que se ira, né? Um Deus irado o tempo todo, ao mesmo tempo um Deus mandando destruir vidas de pessoas, usando o próprio ser humano para destruir vidas de crianças, de pessoas. Ou seja, ele está fazendo a função de humanos, mas ele está dizendo que Deus não é humano. O próprio livro diz que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, que o ser humano é ser humano. O próprio livro mostra Jesus, que vem na terra, e ele entra na carne humana. Ele se torna humano. E está lá 100% carne e 100% Deus. Então, ele está dizendo... Quando entra essa parte aí que ele está falando sobre a questão que Deus... A gente não pode ver Deus do jeito que o ser humano é. Então, a Bíblia é toda contraditória. Pega o livro e joga fora. É isso que eu estou dizendo. Como que você formulou lógica? Mas lógica é matemática pura. E outra, ela não pode ser alterada. O que é lógico aqui, ali, acolá, no céu, na terra, no inferno, no céu. É lógica. Entende? A lógica é algo que independe das suas interpretações. Tudo tem fim? As lógicas têm fim? Todas as lógicas têm fim? Lógica não. A lógica não tem fim. Matemática tem fim? Exatamente. Tem fim matemática? Não. Então como é que lógica tem? É por isso que eu perguntei. Que diabo tá acontecendo na tua cabeça? Não, se a lógica não tem fim... Então, a lógica, ela deve guiar todas as coisas. Fim, por exemplo, como é que você quer explicar Deus, botar Deus? O que está acontecendo na cabeça dele é o que eu falei. É o parafuso luído. É a mente desajustada. Porque a religião fez isso. A religião fez isso no planeta. A religião fez isso aqui no planeta. Isso que a religião fez no planeta. Arrebentou o planeta. Né? Isso é o chamado terremoto que aconteceu na mente humana. Ó, aconteceu isso, ó.
o planeta, parece que ele está totalmente perfeito, mas ele está assim, ó. Isso foi o que a religião fez. Vocês estão entendendo? No planeta Terra. E é o mesmo que está na mente do rapaz. Então o que está na mente dele é justamente isso. Parafuso luído. Tudo luído na cabeça. A religião faz essa função, infelizmente. Eu, por exemplo, por 25 anos eu fiquei todo luído, achando que eu estava bem. Mas chegou o momento que eu tive que trocar os parafusos e fazer novas roscas na cabeça para conseguir o aperto certinho, para ajustar certinho minha cabeça. Por mais que o crente não aceite isso, não tem para onde correr. Então, o crente não vai aceitar, o religioso não vai aceitar. Mas ele não vai aceitar que alguém fale para ele isso. Ele não vai aceitar que alguém mostre para ele. Mas chega um momento que, se ele realmente tem a capacidade cognitiva de raciocinar quando ele estiver sozinho ou deitado, ele vai conseguir apertar esse parafuso aí, ou então trocar da cabeça. Porque não faz sentido, gente, não faz sentido nada de religião. Nenhum Deus criado e inventado pela religião, qualquer religião da face da terra, não faz sentido. Então é isso, quando a gente vê isso aqui, a gente observa o quanto que a religião fez, porque esse rapaz aqui, ele está falando por todos os religiosos da face da terra, que todos pensam assim, desta mesma forma. Humanizar Deus, cara. Não. Eu não tô querendo demonizar. Deus eu tô apenas colocando. Deus é lógico. Olha o que eu tô falando. Resumir, Deus é lógico. Então, se Deus é lógico, a lógica não tem fim, Deus é lógico. Ele não pode fazer tudo. Pode. Como é que Deus pode fazer tudo se você tá dizendo que ele é lógico? Vamos ver as leis de Deus. Por exemplo, assim. Vai lá. Se Deus pode fazer tudo, por que Deus não peca? Tem muita coisa que Deus não pode fazer, viu? Parece que ele não tem poder para fazer. E ele não pode, porque se ele fazer, ele deixa de ser Deus. Se ele pecar, ele deixa de ser Deus. Né? Então, é um Deus também limitado. O Deus da Bíblia é um Deus limitado. É um Deus que tem coisa que ele não vai poder fazer. Não tem como ele fazer. Destruir o mal inteiro e acabar com tudo isso e colocar somente o bem para funcionar. Não, ele não pode fazer. Ele nunca vai fazer. Ele só vai fazer quando acontecer lá o juízo final para frente. Cara, é simples entender que o ser humano foi enganado. Idiota foi idiota. Eu também fui idiota. É idiotice. Vive na ilusão. Como é que você encara... Como é que você encara a escravidão, que Deus ele ensina que se você bater no seu escravo durante um dia e ele não morrer, tudo bem, porque é seu dinheiro, então. Mas se você matar ele no primeiro dia espancado, você vai ser punido. Mas se ele sobreviver 2, 3 dias, você não vai ser punido porque é seu dinheiro. O que você acha disso? Você acha que tinha que ter mudado, que Deus errou aí, ou que Deus estava certo? Não, estava certo, sempre teve certo. Então você apoia a escravidão? Você apoia a escravidão? Não, é o que eu falo. Aí tem coisas, aí tem várias. Mas como é que você não está apoiando o próprio Deus, a decisão dele? Não, mas aí tem vários argumentos. Não foi a decisão dele? Não. Aí tem que saber o que ele queria. A escravidão. Não, mas qual o propósito? Escravizar a pessoa. Não, qual o propósito? Escravizar. Talvez a sua dor vai ser o melhor pra você. Você acha? Talvez então, a minha dor vai ser o melhor pra então mim. Você acha que depende então vamos lá. Então você quer dizer pra mim, o que você quer dizer pra mim, que o Holocausto, onde 6 milhões de judeus e de outras pessoas, de outras nações foram torturados, a esse Holocausto onde crianças morreram famintas, aonde teve ali, por exemplo, grandes chacinas, tiro em cabeça, a porra toda, estupro, vocês entenderam? Aí você acha que tudo isso faz parte de um plano de um Deus bom? É isso que quer me convencer? Não, mas eu não falei que... Mas você acabou de dizer que tudo que acontece nas nossas vidas é porque você está dizendo uma coisa e daqui a pouco quando você vê o argumento e o peso, aí você muda. Não, mas eu penso, você pula, eu acabei poxa. de falar que Deus faz o bem. Você deve ser coerente. Mas pra ele, o Deus dele é do mal mesmo. Não, mas então o seu Deus é do mal. Eu acabei de falar pra vocês que Deus faz o bem e faz o mal. Tá, e onde é que ele estava então, no Holocausto? Deus faz o bem e faz o mal. Que Deus lindo, né? Se a própria Bíblia fala que de um rio não pode correr 2 águas. Entendeu? O próprio livro fala que ele é luz e não trevas. Deus não pode ser luz e trevas ao mesmo tempo. Mas também o próprio livro diz que Deus fez, né? Construiu o mal. Cara, é muita contradição. Eu falei pra vocês. Aqui o Jason Ferrer vai e o Miranda 26 segundos. 51 minutos e 26 segundos tentando apertar o parafuso da cabeça do rapaz. Não tem jeito. De jeito não.
tem jeito não, cara. Tá luído o parafuso. É tanto que eu vou colocar no tema aqui, na capa. A mente do religioso é uma mente luída. É como um parafuso luído. Por mais que você coloque qualquer coisa. Às vezes acontece aqui, eu tento apertar uma coisinha aqui e o parafuso luiu. Eu tenho aqui no suporte onde está a câmera e um parafuso que não tem jeito. Eu tento, já luiu. Eu já tentei colocar um pedacinho de tecido, aí aperta um pouquinho depois, porque já danificou, não adianta. Mas tem jeito. Se fizer nova rosca, se gastar um pouquinho, tem jeito. Nem tudo tá perdido. Teve jeito na minha cabeça, teve jeito na cabeça do Ferrer, teve jeito na cabeça do Miranda. O Miranda também foi um parafuso luído. Ele tinha parafuso luído na cabeça. O Jason Ferrer também. Mas chegou uma hora que trocou, mudou, aceitou isso. Então o que está na cabeça desse rapaz aqui é o que está na cabeça de vários cristãos. No Brasil e no mundo. De vários religiosos. Tá? Que vive na ilusão, no engano e na mentira. Infelizmente. No caso desse rapaz aqui, eu não acredito que ele participe de alguma igreja, que seja uma pessoa que segue regras e doutrinas de picaretas pastores, mas a mente dele ainda está luída. Mas eu acho que tem jeito, ele mostra ser uma pessoa inteligente. Eu acho que depois desta reflexão aqui ele vai pensar diferente. Ou talvez não. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui para que eu possa também finalizar encerrando o vídeo. Me responde, o que ele estava fazendo no Holocausto? Esperando que o pessoal passasse por todo aquele desaforo, por aqueles desafios, porque ele queria algo benéfico para aquelas crianças que foram eletrocutadas ali com os pais e baleadas. Aí você está dizendo... Tava tudo no controle. Tava tudo no controle. Então você sempre acha que teve tá tudo... controle. Então vamos lá. Então quando o muçulmano, por exemplo... Tá suando já. Tá suando? Mas nem chegou. Então, A gente nem chegou aí. Você corta aí não. Você corta. Não, tô brincando. Você corta, rapaz. Olha só, mas quando você agora traz pra gente, diz assim, cara, como é que você tá querendo se colocar como base pra Deus? Vamos lá, se limpa aí direitinho, fica tranquilo. Pede o Espírito Santo qualquer força, pô. Não, pai, não é questão de querer colocar como base pra Deus. Se você não é uma base, um parâmetro para Deus, você não tem noção do que é Deus mais. Mas cara. eu me coloco Você está nada. entendendo ou não? Mas se você entender que Deus, por exemplo, para Deus, vida para Deus, é morte ou é movimento? Para você, o que você acha que é para Deus? Para Deus, vida é morte? Morte para ele é vida? Luz para ele é trevas? Como é que é o parâmetro de Deus? Sem querer me colocar no lugar dele. Sim. Vida para ele é o quê? Para ele? Não, a vida pra Deus é do jeito que ele acha que tem que ser. Não, é do jeito que a gente está vendo Não, vida. do jeito que ele acha, não. do jeito que ele acha que tem que ser. Não, peraí, cara. Aí você tá jogando por acaso. Não joga não é por por acaso. Porque quando você joga por acaso, a gente fica difícil entender o Deus que você tá falando. O Deus que você tá defendendo tem que ter um parâmetro. Mas a gente tem que achá-lo em alguma Não, coisa. você quer explicar Deus, você não vai explicar. Vamos lá. Você não, ninguém vamos lá. explica Deus. Pronto, vai acabar aqui o meu vídeo quando ele falou que Jesus está querendo explicar Deus. Não, nenhum ateu quer explicar Deus. A gente quer explicar que não há Deus neste contexto. Quem quer explicar Deus é religioso. Pode observar, ele passou o tempo todo tentando explicar o Deus que o Jason Ferrer está dizendo que não tem explicação. Aí ele fala que o Jason Ferrer quer explicar Deus. Nenhum ateu aqui quer explicar Deus, meu amigo. Vocês que querem explicar Deus. Religião já é uma explicação inexplicável de um Deus incompreensível e que não tem como ser explicado caso exista. Então, eu peguei só um pouquinho do vídeo aqui, com todo respeito também, o mesmo respeito do Ferrer com ele e o Miranda, mas eu continuo falando. É um parafuso luído na cabeça. É a mente luída. Ou talvez seja mais do que um parafuso. Não tem jeito. O Jason Ferrer passou mais de 50 minutos, o Antônio Miranda aqui tentando apertar, ajustar na cabeça dele o parafuso para que ele entenda que a vida é isso aqui, não tem outra coisa, e que aconteceu e que não tem nenhum Deus neste contexto. E se tivesse algum Deus neste contexto, esse Deus seria injusto, esse Deus seria maldoso, esse Deus seria frágil e até mais frágil do que o próprio ser humano. Esse rapaz aqui que está tentando o tempo todo proteger essa ideia de Deus,
ele é mais humano do que o Deus dele, que ele falou que Deus não é humano. Mas em questão de humanidade, de justo, eu vou colocar assim, ele é mais justo do que este Deus que ele está defendendo, porque este Deus mandava matar inocente, criança na Bíblia, por conta de vingança. Ele jamais faria isso. Esse rapaz aqui jamais mataria alguém porque do pecado de outra pessoa ou do erro de outra pessoa. Ou talvez ele jamais mataria uma pessoa, esse rapaz aqui, que mostra ser um rapaz honesto. Mas infelizmente a cabeça está luída. Ou alguns parafusos na cabeça. Então o nosso trabalho aqui na internet não é tirar a fé de ninguém assim na marra, não é tentar convencer ninguém. A gente tenta mostrar racionalidade. É o que o Ferrer faz, é o que eu faço, o que o Antônio Miranda faz o tempo todo, o Sabino faz. E olha que o Sabino não se acha ateu, mas ele faz o mesmo papel. Ele mostra que a Bíblia não faz sentido. E outros amigos que tem aqui na internet que são pessoas maravilhosas, que trabalham na racionalidade. Então o que a gente tenta é ajustar esses parafusos aí, para ver se a pessoa passa a funcionar com racionalidade, entender que a vida não é outra coisa. E possa sobreviver diferente, curtir mais a vida e viver. Porque nós temos um tempo curto aqui neste planeta. Aconteceu e a gente tem que viver isso. Não adianta colocar Deus nesse contexto, não tem Deus nenhum. Eu fiz um vídeo que tá sendo bem assistido lá no canal Pilastra da Verdade, mostrando sobre para-raios em instituições religiosas. Igrejas, estátuas religiosas, tem que ter para-raios. Porque o Deus que controla tudo, ele deixa um raio cair em cima de uma instituição religiosa e destruir. Aí eu falei, como é que pode? Não, se ela é a casa dele, o lugar da adoração dele. Aí, inclusive, eu quero mandar um abraço ao amigo Éricles Araújo, que é policial ali no estado do Pará, que é meu amigo. Ele falou que o vídeo foi maravilhoso, que deveria passar em vários canais de televisão. Mas não vai, cara, não vai. Quando eu mostrei a estátua do Cristo Redentor, que tem para-raio, e mostrei também algumas igrejas. Porque quando a gente mostra estátua, tem crente que diz, porque Deus é contra as estátuas. Não tem nada a ver. Mas tem igreja assembleiana, igreja de várias vertentes, não só católicas, que tem para-raios. Porque Deus não controla a natureza. A natureza é descontrolada. E depois, ao mesmo tempo, eles dizem que Deus controla tudo. E então é isso, e a gente tem que mostrar. Tem outro vídeo chegando também amanhã cedo. Um vídeo maravilhoso, provando que o Deus do crente é mentiroso, não existe. Não é que ele é mentiroso, não. É que ele não existe. A mentira está na mente do crente. É o crente que no momento que mais necessita, parte para a ciência. Porque ele sabe que Deus e a fé não funcionam. E que a Bíblia é uma farsa. Que tudo que está na Bíblia só funciona dentro da Bíblia. Dentro do livro. Então um abraço ao Jason Ferreira, um abraço ao rapaz aí, nada contra ele, nem a fé dele, eu quero que ele pense. E um abraço ao Miranda, e fico por aqui, mas eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações no próximo canal. Então o que eu aviso para esse rapaz é o seguinte: atualize a sua mente, formate a sua mente, porque no momento que você atualizar, ela vai funcionar melhor. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.